E a bandeira do Brasil voltou a tremular aqui. Ficava uma foto parada porque essa TV tá com problema, mas nesse vídeo eu consegui ajeitar. Ó, deu ruim aí pro pastor Silas Malafaia. Tivemos aí nesse domingo a manifestação fracassada de Bolsonaro na Avenida Paulista, que mostrou que hoje ele tem no mínimo 4 vezes menos poder de mobilização do que tinha aí 6 meses atrás, em setembro. Vamos lembrar que ele levou, segundo aí os dados da USP, 184 mil pessoas na Paulista faz aí no ano passado, né, faz alguns meses, e no domingo levou menos de 45 mil pessoas, ou seja, mais de 4 vezes menos, ou seja, menos gente do que seria 4 vezes menos. Aí tá ruim, bem ruim pro Bolsonaro. Pior do que isso é o fato de que o Nicolas Ferreira cometeu crime e já foi denunciado. Pior ainda é o fato de que o Malafaia cometeu crime, só que o Malafaia já é investigado. Vamos lembrar que o Malafaia é um dos principais investigados no inquérito das milícias digitais. E o Malafaia chegou até aí no ano passado a fazer aí vídeos quase chorando, dizendo que ele já está preparado fisicamente e psicologicamente para ir para a prisão. E que ele avisou para o Bolsonaro que o Bolsonaro será preso, e que ele pode ser preso indo às ruas ou pode ser preso chorando lá na casa dele em Angra dos Reis. E aí o Bolsonaro resolveu fazer essas manifestações lá no ano passado, aí nesse ano outras por conta do Malafaia. Vamos lembrar que tudo isso é uma vergonha e uma desmoralização enorme pro Supremo Tribunal Federal, porque vamos lembrar que prenderam o Lula alegando que as palavras do Lula estavam colocando em risco o poder judiciário. Sendo que o Lula, na época ali, em abril de 2018, ou seja, 7 anos e um dia atrás, foi dia 7 de abril, hoje é dia 8, o Lula falava ali que a Lava Jato estava perseguindo ele. E aí agora o Bolsonaro faz 100 vezes pior, mas aí você não vê os ministros do STF dizendo que o Bolsonaro está prejudicando o poder judiciário, as palavras... Não, aí pode. Aí, quando é direita, pode tudo. Ah, tá cometendo crime? Deixa continuar cometendo aí ad eternum, ou seja, eternamente. Aí parece eternamente. Uma hora vai ser preso? Vai, mas olha a lenga-lenga para prender, né? Na hora de prender petista sem prova era assim, ó. Papum. Pois bem, o fato é que no meio disso o Malafaia acabou se incriminando. Por quê? Porque o Malafaia já é investigado no ato das milícias digitais, porque em 2022 e em parte de 2023 ele fez inúmeros vídeos em que ele tá sempre numa linha bem tênue, que é a linha entre usar a liberdade de expressão e falar o que ele pensa e passou um pouquinho aqui, cometeu crime. Por quê, Thiago? Porque o Malafaia ele é mais inteligente que a maioria dos bolsonaristas e ele fala, olha, ele cita algumas manifestações antigas da esquerda, principalmente no governo Temer, e aí ele diz que aquilo era golpe de Estado também. Aí ele compara com o 8 de janeiro, ele fala tal, aí ele fala que não era, aí ele xinga o Alexandre de Moraes, só que xingar não é crime e tal. Ele não vai lá e fala com todas as letras, olha, temos que derrubar o governo, olha, temos que derrubar os ministros do STF lá na porrada, coisa do tipo. Não. Ele fica na linha. Só que em 2022, no final do ano, que quando o Bolsonaro estava tentando dar golpe de Estado, e em 2023, no começo do ano, o Malafaia cruzou essa linha várias vezes, em que ele falava ali, efetivamente, com todas as letras, sobre não deixar o ladrão subir a rampa, entre aspas, ou seja, golpe de Estado. Então, por isso o Malafaia diz aí que está preparado já para prisão, porque ele sabe que quando acabar o inquérito das milícias digitais, ele vai entrar como um dos incentivadores. Tá tendo um problema pro Malafaia e pro Bolsonaro no Congresso Nacional, e o Bolsonaro, ele tá tentando aliviar esse problema, aliviar um outro problema que eu também vou explicar, e ele tá piorando esse problema em vez de aliviar, que é o seguinte. O primeiro problema, parte do Centrão, principalmente os republicanos, que é o partido oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, que não é a igreja do Malafaia, começou a flertar demais com o governo Lula pro gosto dos bolsonaristas. Estão muito querendo aí fazer 100% parte da base de apoio do Lula, republicanos. Aí, o Bolsonaro, ele piorou muito na semana passada e retrasada, porque eles passaram a pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Partido Progressista, por anistia. E aí eles obstruíram os trabalhos da Câmara e do Senado na semana passada e causaram a fúria dos bandidos do Centrão. Os deputados do Centrão já estão por aqui com Bolsonaro e sua pauta de anistia. O Bolsonaro foi avisado ontem, segunda-feira, que não vai passar e que os próprios deputados que estavam ali ajudando o Bolsonaro, dizendo, se for para votar, eu voto a favor. Não vou pressionar, mas eu voto a favor.
já falaram para ele que, ó, não voto mais a favor. Então nem tente colocar para votar que meu apoio já não tem mais. Já foi dito ali que a parte política, a salvação política do Bolsonaro morreu. Esse é um problema. Para aliviar esse problema, o Bolsonaro tem que ficar mais perto aí dos evangélicos, das igrejas evangélicas. E o partido aí que tem mais evangélicos é o Republicanos. Não só da Igreja Universal, mas tem aí de outras igrejas. Mas é o partido que mais tem pastores. Aí, o Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele está com um problema que é o chamado sistema tem Tarcísio como candidato. Então, o chamado sistema aí está trabalhando, para enfraquecer o Lula, como sempre fazem para enfraquecer qualquer governo de esquerda, com mentiras, com todo tipo de mentira. Tem uma influenciadora aí que passou aí as 2 últimas semanas atacando o Lula com mentiras. Uma influenciadora aí de finanças que faz propaganda para os bancos. Aí ela começou a atacar o Lula com um monte de mentira, no caso que o governo Lula lançou aí o empréstimo consignado, né? Aí tem posts dessa influenciadora do ano passado em que ela defendia um tipo de empréstimo do Nubank, que é um banco que patrocina ela, porque olha só que bom, você pode dar o seu FGTS como garantia nesse tipo de empréstimo aqui do Nubank, ó, você assina os contratos lá e tal, e aí olha só que bom, a taxa de juros é menor. E aí ela passou a atacar o Lula com mentiras, ela e o Gil do Vigor, dizendo que como é uma vergonha colocar o FGTS como garantia nesse consignado. Eu falo, pô, você é a favor ou é contra? Quando é o seu patrocinador pagando, você é a favor. Quando é o Lula tentando melhorar a vida das pessoas, aí você é contra. Ela ganhou um espaço no Jornal Nacional aí, essa influenciadora. Para você ver, o sistema coloca qualquer antipetista, é só atacar o Lula, que você ganha espaço no Jornal Nacional, ganha espaço na Globo. Tem um web revolucionário que os vídeos dele, o canal dele não tem nem 5% da audiência do Plantão Brasil. Ele já foi 2 vezes na Globo News. 2 vezes falar na Globo News. Eu já fui? De jeito nenhum, mas de jeito nenhum, eu não ataco o Lula. Eu não ataco o Lula com fake news. Ele sim, então ele ganha espaço na Globo. Essa aí também. Foi só ela atacar o Lula com fake news que ela ganhou espaço no Jornal Nacional. Aí você fala, que coisa. Pois bem, então o sistema tenta manter o PT fraco, o Lula fraco, né, o governo de esquerda fraco, enquanto quer um candidato seu, que é o Tarcísio. E o Bolsonaro já foi avisado, e eu fui um dos primeiros a avisar isso aqui para todos os plantonistas, que o plano deles é Bolsonaro preso, para o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, para o Tarcísio dar um indulto para ele quando ganhar a eleição. E aí o Bolsonaro, nas tratativas que ele faz aí nos bastidores, ele já avisou que ele só aceita o Tarcísio se o Tarcísio mudar para o PL. O Tarcísio hoje é do Republicanos. Olha só, o Tarcísio indo para o PL, acontece uma coisa, que é, o Republicanos, já avisaram aí alguns caciques, o partido vai 100% para a base do Lula. Só o que está segurando para o partido não ir 100% para a base do Lula, assim, escancaradamente, é o Tarcísio. Saindo o Tarcísio, muitos vão falar, pô, que bom, e vão 100% para a base do Lula. Aí o Lula vai começar a ter um apoio evangélico que não tinha até antes. Vai melhorar bem para o Lula com o público evangélico. Por quê? Porque se você pegar as pesquisas de 2022, até maio o Lula ganhava do Bolsonaro entre os evangélicos. Ele tinha 38 e o Bolsonaro 37. Quando chegou no final de outubro, isso em simulações de segundo turno, né? O resto não sabia, cerca de 30 não sabia. Quando chegou na véspera do segundo turno, o Bolsonaro tinha 77% dos evangélicos. Quer dizer, o Bolsonaro subiu 40 pontos. É muita coisa. E o Lula perdeu muito. Aí você vê, o Lula recuperando esse apoio é importantíssimo para ele ganhar no primeiro turno em 2026. E o Bolsonaro está jogando no colo do Lula. Tem um líder evangélico que nem a igreja dele não é tão grande, tá? Mas que faz muito barulho online, porque aparece com o Bolsonaro, que é o Malafaia. Saiba, a igreja do Malafaia, ali a congregação dele, não está entre as 10 maiores do Brasil. Ele não tem esse apoio todo que diz que tem. Não tem. É só ver a audiência dos vídeos do Malafaia, compara com o Plantão Brasil, compara com o Portal do José, e você vai ver que de apelo entre os evangélicos, o Malafaia tem bem pouco, mas é muito, muito pouco. E ele tá achando que ele vai ficar impune. Aí o Malafaia chegou na Avenida Paulista e fez isso aqui, ó. Vou te mostrar o trecho aí do que fez o Malafaia, que enfureceu ministros do STF e acelerou bem aí a possível prisão do Malafaia. Inclusive a ponto de sair, desculpa aí, ele gritem, inclusive a ponto de sair matéria na imprensa, dizendo que ó, já se discute aí alguma medida contra o pastor Silas Malafaia. Vamos lá, com vocês. Desculpa colocar esse maluco aí. Vamos lá. Esses generais de 4 estrelas, esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada
cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Gaza. Pois bem, se isso não é convocar general para dar golpe de Estado, eu não sei o que é, tá? Eu não sei. Porque isso aí, ele tá claramente... Ele não é que... não, Thiago, ele está apenas fazendo uma crítica aos generais de 4 estrelas. Crítica, eles são frouxos por quê? Porque não deram golpe pro Bolsonaro. Olha, se o Brasil tivesse numa guerra e os generais de 4 estrelas essa semana tivessem se recusado a ir pro fronte de batalha, aí aparece o Malafaia e fala, seus frouxos! Eu falo, pô, o Malafaia tá criticando o fato de que esses frouxos não foram pra guerra defender o Brasil. Pô, ok. Nesse caso, o Brasil tá em guerra? Não. Teve alguma ação que generais de 4 estrelas poderiam ter tomado nos últimos meses ou anos que o povo brasileiro diria, nossa, como eles são corajosos? A ação aí para defender o Brasil? Não. A única coisa, no contexto do que o Malafaia tá falando e pro público com quem ele tá falando, que é anistia a quem tentou o golpe de Estado, e lembremos, o Bolsonaro, que foi quem convocou ali, estava ao lado do Malafaia, e os outros são réus por tentativa de golpe de Estado, sendo que a denúncia, o indiciamento e o Supremo Tribunal Federal, na decisão que os tornou réu, reconheceu que eles tentaram dar um golpe primeiro ao lado de generais de 4 estrelas e depois, no 8 de janeiro, o contexto ele está chamando os generais de frouxos porque os generais não deram golpe de Estado. Então, fechamos aqui esse assunto, né? Não tem como correr para lá, para cá e falar que é outra coisa. Nesse contexto aí, os ministros do STF estão furiosos e vendo aí qual medida tomar contra o Malafaia. Eu dou uma sugestão. Vou usar a palavra do Malafaia. Deixem de ser frouxos e prendam logo, não só o Malafaia. Aproveita e prende também o Bolsonaro. Porque, olha, por muito menos, eu lembro que esses ministros todos eram super, e eu lembro que se criou até uma palavra especial para eles, eram punitivistas. Lembra disso? E tinham orgulho de falar, o Barroso aí tinha orgulho de falar que era punitivista. O Fux era o mais punitivista do Supremo Tribunal Federal. Mas contra o Bolsonaro, eles são, não, vamos primeiro julgar, e aí esgotar todas as instâncias e tudo, aí depois a gente vê o que faz, tá? Aí o Malafaia, não, porque olha, ele ainda está sendo investigado, já cometeu crime, já era para o Malafaia ter sido indiciado em 2022, hein? Era para ele ter sido denunciado. O Augusto Aras não ia denunciar o Malafaia. Era para ele ter sido denunciado no máximo no começo de 2024, lembrando que o Gonê assumiu a Procuradoria-Geral da República no dia 18 de dezembro de 2023. No máximo, 1 ou 2 meses depois, o Malafaia devia ter sido denunciado, já era para o Malafaia estar condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Mas não! Olha, como é contra a direita, vamos fazer assim. Vamos manter uma investigação por 6 anos. Enquanto a investigação não acabar, ninguém é preso, tá? É isso que tá. Esse é o panorama Brasil. Tem uma investigação ali sob relatoria do Alexandre de Moraes, faz 6 anos, a justificativa é que eles continuam cometendo os mesmos crimes, ou seja, se você tem um serial killer, um assassino em série, e ele já matou 10 pessoas, não, gente, mas tudo indica que ele vai matar mais umas 30. Vamos deixar ele matar todo mundo que ele quer matar, e aí depois a gente acaba a investigação e prende esse cara pelos crimes que cometeram. É isso que estão fazendo com o Malafaia. Então agora, parece que finalmente, pelas matérias que eu li, juntando A com B com C, né, ligando os pontinhos, parece que os ministros entenderam que esse pessoal, em 2027, se eles tiverem alguma maioria no Senado, eles vão pra cima, não é só para derrubar os ministros do STF, não. Eles vão pra cima para prender esses caras, para prender os ministros do STF. É isso que eles querem. E que se eles pudessem, eles matavam, colocavam em prática o plano lá de matar o Lula, como Alexandre de Moraes, e outros tantos, hoje mesmo eles colocariam em prática. A extrema-direita não ia demorar, não. Se pudesse, hoje mesmo estaria em prática. Parece que alguns ministros começaram a entender, mas mesmo assim, é aquela, né? Você fala com uma tartaruga manca e fala, vem, até ela chegar mancando uma tartaruga, demora. Porque para prender petista sem prova, esse pessoal era o The Flash, era rapidíssimo. Para prender direita, tem que, depois de tantas, agora se tocaram. Olha, foi a primeira vez ontem que eu li 3, 4 matérias aí na imprensa e falei, pô, se tocaram. Caramba, entrou na cabecinha desses ministros. Que coisa! De todos, não sei. São sempre fontes aí em off da imprensa.
Tem uma matéria aí de uma colunista da Globo que ela disse que escutou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que um dos ministros que ela sempre escuta é o Cássio Nunes. Nesse caso, eu acredito que não, apesar que o Cássio Nunes está votando sempre contra o Bolsonaro. Mas parece que aí 4 do Globo, mais sei lá quantos, não deram números lá no Metrópolis, fora lá na Folha, no Estadão, parece que esses ministros aí que adoram falar em off com jornalistas, entenderam. Caiu aí a ficha. Pô, que bom, a ficha caiu. Finalmente, esperemos aí prisões nas próximas semanas. Outra notícia boa aí é que a investigação contra o senhor Carlos Bolsonaro está acabando, tá? Outro aí que já deveria ter sido indiciado lá no passado e tal. Alguns vão falar, mas Thiago, essas investigações demoram porque são muitos crimes. Olha, quando a polícia quer prender, a polícia faz um relatório parcial, indicia todo mundo, continua investigando, os bandidos já são denunciados por esses crimes, e aí a polícia vai adicionando coisa depois. E aí depois, se possível, indicia por outras coisas. Não, mas quando não quer prender, é isso. Não, vamos ficar 10 anos investigando o cara, enquanto ele continuar cometendo crime, a gente não prende. É isso. Parece que agora mudou aí os ânimos. Mudaram os ânimos. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!